nesses dias que antecedem ao centenário do rádio, programetes especiais aí na parceria com a Rádio MEC, né? Com o objetivo de resgatar um pouco daquilo que foi a história do rádio brasileiro. Nós vimos o programa 14, né, o anterior, que nos trouxe algumas informações sobre São Paulo, Rádio São Paulo, né? Vamos agora a mais um programete com a Rádio MEC resgatando 100 anos do rádio no Brasil. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Jornal do Brasil. A Rádio Jornal do Brasil foi inaugurada no dia 10 de agosto de 1935. Seu proprietário, o Conde Ernesto Pereira Carneiro, também era o dono do Jornal do Brasil impresso e queria levar música de alto nível para os cariocas. A programação da estação incluía músicas de todo o mundo, desde cançonetas italianas e trechos líricos a canções francesas, alemãs e americanas. O som do carrilhão, que marcava o início e o fim das transmissões, ficou marcado na memória de todos os ouvintes. Havia também um gongo, que era operado pelo locutor. João Batista de Abreu, professor radialista e pesquisador de rádio. A grande característica era a música erudita, né? Óperas, recepção de concertos. A rádio tinha um estúdio, né, onde mantinha uma pequena orquestra, um coro. Então isso era uma marca registrada da Rádio Jornal do Brasil num primeiro momento. A primeira voz da Rádio Jornal do Brasil é a voz do locutor Luiz Jatobá, que era uma referência. O Jatobá é uma referência no rádio brasileiro e depois na televisão, né, pela voz, pela entonação, né, e pela seriedade profissional. Ele estabeleceu uma forma de narração. Uma forma no estilo chamado low profile. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. A Rádio Jornal do Brasil se notabilizou também pelas transmissões das corridas de cavalo no Jockey Clube Brasileiro. Aproximam da curva, estão brigando. Era muito marcante essas transmissões, porque você tinha várias casas de aposta espalhadas pela cidade, e as pessoas acompanhavam a corrida, jogavam nos seus cavalos, era uma coqueluche da época. E nesse tempo se notabilizou um radialista, né, transmitindo as corridas, que é o Teófilo de Vasconcelos, pela velocidade e pela precisão. Ele conseguia combinar a velocidade da narração e a precisão da transmissão. Dois aspectos marcantes da narração do Teófilo de Vasconcelos. A programação da Rádio Jornal do Brasil combinava música, eventos esportivos e entrevistas, mas o jornalismo era seu ponto alto. Pela Rádio Jornal do Brasil, o Jornal do Brasil informa. A emissora foi também pioneira no uso de gravadores portáteis. Em viagem aos Estados Unidos, Nascimento Brito, então diretor do Grupo Jornal do Brasil, encantou-se com os gravadores sem fio, que usavam fitas cassetes, e adquiriu vários aparelhos para os jornalistas da emissora. No final dos anos 1950, a Rádio Jornal do Brasil deu ampla cobertura ao nascimento da Bossa Nova e passou a transmitir, muitas vezes antes mesmo de serem gravados em discos, os sucessos de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Roberto Menescal e João Gilberto. João Batista de Abreu. A rádio, ela já tinha uma identificação com o moderno. Uma coisa de classe média do Rio de Janeiro, a Rádio Jornal do Brasil é muito carioca. A Bossa Nova surge como uma novidade, né? E é uma marca registrada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Algo que a Rádio JB passou a se identificar na virada dos anos 50 para os anos 60. É compreensível que a rádio abrisse espaço para isso, para o novo. J. Carlos, radialista. Para não falar de outros populares também, independente da Bossa Nova, né? As Vozes Não Falam, do Cartola, por exemplo, ela foi lançada no programa da Rádio Jornal do Brasil com o Luiz Carlos Sarodi. Com o Cartola dizendo, eu tenho uma musiquinha nova aqui que eu estou colocando e tal. E a obra-prima As Vozes Não Falam foi executada pela primeira vez na Rádio Jornal do Brasil pelo seu criador.
Havia um programa na Rádio Jornal do Brasil, nos anos 90, chamado Noturno, que antes era feito pelo Luiz Carlos Saroldi e depois passou a ser feito pelo Maurício Figueiredo. Uma noite, né, o programa começava às 23 horas. O Maurício abriu o programa dizendo o seguinte: hoje é aniversário de João Gilberto. Então eu queria aproveitar aqui para dar saudações, parabéns ao João Gilberto, esse grande cantor da Bossa Nova, que marca a história da música brasileira, e vou abrir o programa tocando uma música de João Gilberto. Meia hora depois, toca o interfone do jornal e o porteiro, vigia, diz: olha, tem um sujeito aqui querendo entrar. Ele está dizendo que o nome dele é João Gilberto. E aí o Maurício foi ao telefone, confirmou que era mesmo João Gilberto, autorizou especialmente a entrada dele. Ele foi lá, participou do programa, o programa foi lá, ficou no ar, ao vivo, até 2, 3 horas da manhã, com o João Gilberto cantando. Essa história eu acho muito legal, muito interessante, porque de certa maneira confirma o apoio que a Rádio JB deu ao início da Bossa Nova. Além do binômio música e informação, para turbinar sua audiência, a Rádio Jornal do Brasil também apostou no serviço interativo de utilidade pública, que capturava o interesse da população. J. Carlos. A partir dos anos 80, a Rádio Jornal do Brasil resolveu dar uma outra guinada. Começou a se instituir o sistema de All News. Grandes nomes da locução surgiram na Rádio Jornal do Brasil, como o Sérgio Chapelin, como o próprio Eliaquim, Roberto Cury, o próprio Luiz Jatobá. E foi também uma das primeiras emissoras a usar a voz de mulher como locutora, né? Nós tínhamos a Anita Taranto e a Maravilha Rodrigues, duas grandes locutoras na época e apresentadoras. Então tudo isso dava assim uma credibilidade à rádio. A frequência AM da Rádio Jornal do Brasil foi vendida em 1993 e pertence desde então à Legião da Boa Vontade. A Rádio JB-FM está no dial até hoje e continua sendo uma referência de qualidade. Você está na JB-FM. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. A gente está recuperando para você essas informações da história do Brasil. Hoje trouxemos a história do rádio em São Paulo, né? Através da Hoje Rádio Cultura e da Jornal do Brasil, a JB, né? Que foi e é ainda uma das rádios de muita relevância no Rio de Janeiro, mas fez uma parte muito importante da história do rádio brasileiro também. 10:04, você está